Bem, pessoal, começando mais um episódio do nosso Pode Mais Conquista e hoje recebendo aqui a nossa ilustre visita do nosso amigo Vinícius Lima, o idealizador do podcast A Taverna. Seja bem-vindo, Vinícius. Boa noite, Ivan. Boa noite, nossa audiência aí, né? É uma grande honra, uma satisfação estar aqui no podcast Pode Mais Conquista, né? Esse é um projeto que Ivan idealizou, me convidou. Para mim é uma grande satisfação estar aqui. A gente vai bater um papo sobre política, sobre conservadorismo, né? Exatamente, tudo isso e muito mais. Excelente. E a gente começa falando sobre o seu podcast. Você criou o podcast A Taverna e eu tenho percebido que tem muita interação, muito engajamento. Você leva muito convidado também para lá. E polêmica é o que não falta também. Qual foi a ideia aí, esse nome A Taverna, a ideia desse projeto que você idealizou? Bem, Ivan, o projeto ele começou com amigos, né? Eu sempre senti a necessidade e eu vi uma demanda em Conquista de uma mídia conservadora. E eu, como conservador, como católico, eu sentia como consumidor mesmo de conteúdo, não se tem algo local. Falei, poxa, tem uma reserva de mercado aí. Então, juntei alguns amigos e a gente sentou e vamos escolher um nome. Então, veio o nome A Taverna Literária. Quem sugeriu esse nome não foi nem eu, foi um rapaz chamado Edgar. Ele trabalha na Secom. Ele começou esse projeto conosco e eu falei, pô, a Taverna Literária é muito grande, vamos botar A Taverna. E o sentido de A Taverna é um local medieval onde as pessoas se encontravam para conversar, para debater, né? Então, assim surgiu. A gente começou a tocar, eu, ele e um amigo nosso programador, o nome dele é Rodrigo Caon, e a gente foi fazendo esse programa, foi chamando, no início, né, não tinha muito a ideia de trazer convidados, era mais a gente mesmo, a gente debater entre nós sobre temas que estavam em voga no momento, né? E sempre trazendo sobre essa visão conservadora. Esse era o nosso filtro. E, no entanto, com o decorrer do projeto, o pessoal que fazia comigo foi indo para outros projetos, né? E não tendo tempo disponível, hábil, para estar ali conosco. E eu acabei abraçando sozinho. E, graças a Deus, aí está dando muito certo. A gente hoje no Instagram, como podcast, somos o maior de Conquista. No TikTok também, estamos no YouTube. E o engajamento, e mais do que engajamento, o retorno, o feedback é muito positivo e eu estou muito feliz e, graças a Deus, é só crescer, né? O pessoal às vezes pergunta para mim, vem cá, Vinícius é padre? Mas por que é padre? Porque por causa do crucifixo, né, que você utiliza. Explica pra gente aí, você é padre realmente? Não. É um padre na taverna, é? Não, é assim, Ivan, o crucifixo é uma profissão pública de fé, né? O católico não é obrigado a usar, mas eu sinto a necessidade, visto que a gente vive numa sociedade onde o catolicismo, e principalmente no Brasil, ele vem perdendo espaço no sentido de fato do que é ser católico. Supostamente o Brasil é o país mais católico do mundo, mas entre 9 e 10% da população brasileira vai à missa todos os domingos, o que é tão somente uma obrigação do católico, né? Um mandamento. Então, eu senti a necessidade, e sinto ainda, de usar um crucifixo. E o que é um crucifixo, né? Peitoral. É um sacramental. Um sacramental, ele não é um amuleto, e o catecismo da igreja deixa isso muito claro. Um sacramental, ele é uma imagem, uma extensão do sacramento. E o sacramento é aquilo que foi instituído por Deus, né? Os 7 sacramentos, que é o batismo, a Eucaristia, o crisma, o matrimônio, unção dos enfermos, o sacramento da ordem. Então, foram sacramentos instituídos pelo próprio Jesus Cristo, como ensina a Santa Igreja Católica, e são sacramentos que, de fato, efundem a graça do Espírito Santo. Um sacramental, não. Um sacramental é tão somente uma imagem, né? Uma expressão, para lembrar nós, como pecadores o tempo inteiro, que existe algo além de nós, o transcendente, algo fora desse plano material. O que, inclusive, é um problema da nossa sociedade, né? Vivemos uma sociedade muito hedonista, materialista, onde o agora é o que importa, uma sociedade onde o prazer está acima de todas as coisas, e uma sociedade, acima de tudo, que tirou Deus do centro e colocou o próprio homem, né? Um movimento que a gente vê que acontece principalmente depois, se acentua no século XX, esse movimento. Então, cada vez mais, essas expressões públicas de fé, acho que é importante que você faz uma catequese diária. Uma pessoa que me vê na rua e me vê portando um crucifixo, ela sabe de fato que eu sou um cristão e um católico. E se eu ajudar de alguma forma na sua conversão, para mim, eu estou muito feliz. E as pessoas lhe abordam por conta disso? As pessoas têm interesse, têm curiosidade de saber? Como é que é isso? Sim,
E assim, antigamente isso era muito comum, você portar um crucifixo, um escapulário também é um sacramental, como uma imagem é um sacramental, um texto é um sacramental. Era muito comum. Hoje se perdeu esse hábito, né? Não se faz mais o uso dessa prática. Mas as pessoas acabam, como chama a atenção, o pessoal acaba me abordando. Recentemente uma pessoa veio me pedir a bênção, né? Pensando que eu de fato era um padre. Eu falei, não sou um padre. Isso até é uma crítica que eu faço, Ivan, até por alguns sacerdotes, que muitas vezes eles não se portam como um sacerdote. E eu, por usar um crucifixo, né, e ter uma roupa mais formal, eu sou tido como um padre. Porque as pessoas estão perdendo essa questão da imagem, do símbolo. Essa sensibilidade, né? Isso que é muito importante. Com o símbolo. Sim. E a Igreja Católica é carregada dessa... A simbologia, símbolos, né? Vamos lá, o catolicismo ele tem 2000 anos, né? E a doutrina católica diz que o catolicismo ele é fundado pelo próprio Cristo. Quando Cristo chega a Pedro e diz, olha, Pedro, Simão, tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja. O termo, inclusive, é Kéfas, o Pedro, Kéfas, que é pedra, rocha. E Pedro é tido pela igreja como o primeiro papa, né? E porque o Papa Francisco ele é o líder da igreja? Porque nós, católicos, acreditamos que Francisco ele é o descendente de Pedro. E conseguimos, inclusive, traçar uma linha histórica a Pedro, que foi instituído pelo próprio Cristo. Isso é, inclusive, um dogma, uma doutrina da igreja. E a igreja, ela desde a sua concepção, do princípio, a simbologia sempre esteve muito presente. A imagem do crucifixo, a própria missa. A missa ela tem muitos símbolos que sempre levam a algo transcendente, algo que não está aqui. A própria hóstia consagrada, nós católicos acreditamos de fato que ali não é um pão, ali é o próprio corpo de Cristo, não é apenas um símbolo. Mas essa é uma característica da doutrina católica, em específico, e que eu vejo que muitas vezes ela foi perdida na doutrina evangélica. Mas a questão da simbologia é muito importante, tanto para você sustentar uma doutrina que não necessariamente religiosa, uma doutrina política, ela precisa do símbolo, a simbologia. O Brasil hoje é um exemplo, trazendo para a questão da política e do sentimento, por exemplo, do brasileiro. Às vezes não temos por falta dessa simbologia. Se perdeu esse contato com o passado. Em nossa cidade mesmo, não temos muitos monumentos que nos fazem lembrar acontecimentos históricos que simbolizam aqueles que deram sua vida para que hoje logremos de uma vida estável, de uma cultura. Infelizmente, essa simbologia eu vejo que ela se perde, Ivan, tanto na questão religiosa quanto também política e histórica. A questão da bandeira, a gente poderia citar como um exemplo disso, sim, né? Com certeza. O brasileiro não tem esse cuidado, esse amor que, como, por exemplo, os americanos têm com a bandeira norte-americana, né? Então, o Brasil, de fato, não tem esse cuidado com os símbolos que construíram a nação. Mas você estava falando sobre a questão da religião, a gente sabe que a igreja... a igreja cristã, tanto ela católica como ela protestante, e aí talvez as igrejas mais tradicionais no meio protestante carregam mais essa questão dos símbolos. Mas a gente sabe que existe a influência no Ocidente da religião cristã, né? A formação do Ocidente tem ali várias características do pensamento cristão conservador. Mas se a gente for fazer um resgate aqui no Brasil, a gente percebe que a esquerda utilizou muito do movimento das comunidades eclesiais de base, né, para também propagar os seus conceitos. E hoje a gente vê que surge um movimento também de direita apoiado por parte da Igreja Católica. Como é que você analisa, observa esse fenômeno? Sim, na sua primeira fala, você fala a respeito a formação ocidental, né, e tá atrelada com a cristandade. Quem fala isso é Roger Scruton, inclusive, está com um livro aqui atrás, como ser conservador. Ele fala que a cultura ocidental ela nasce do cristianismo. Ele fala exatamente isso que você acabou de dizer. E é porque isso é um fato, né? Se analisarmos toda a civilização ocidental, a cristandade, principalmente a Igreja Católica, durante 1500 anos, ela faz um fomento, né, de toda a cultura, de fato, né? Os montes beneditinos mesmo, Ivan, eles são responsáveis pela criação de
de várias ciências, inclusive a sismologia é tida como a ciência jesuítica, porque ela foi fundada, ela foi criada pelos jesuítas. A produção de vinho, de cerveja, aço, enfim, é muito vasto esse laço entre a igreja e a cultura ocidental. E sobre os movimentos de base que você trouxe a respeito da Igreja Católica, de fato, o MST nasceu dentro da Igreja Católica. Nasceu dentro da Pastoral da Terra, um braço da CNBB. E isso foi um movimento, Ivan, capitaneado principalmente por um espectro chamado Teologia da Libertação, que foi e ainda é muito nefasto, pois ele engana muitos fiéis e prelados, e muitos sacerdotes. São enganados numa doutrina mentirosa, falaciosa, que acaba vendendo uma ideia, né, um comunismo escondido atrás de algo sagrado. Isso é muito perigoso, né? E, infelizmente, muito presente no Brasil. Leonardo Boff tem várias... Frei Beto. Exato, Frei Beto mesmo. São vários representantes dessa teologia que, infelizmente, se tornaram muito influentes dentro da igreja. No entanto, existe uma promessa de Cristo que ele diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja dele. Então, acredito que, por mais que o mal tente, por mais que essas estirpes enganosas, falaciosas, demoníacas tentem entrar na igreja, eles jamais conseguirão. E uma prova disso é esse renascimento que você trouxe muito bem, um renascimento católico muito pujante, né? Tanto uma ala mais tradicionalista quanto carismática. A ala carismática é uma ala mais jovem, mais jovial, né? Com a cara diferente. Uma ala mais tradicional também está surgindo novamente com um peso muito grande. A missa tridentina, que é a missa de sempre. Muitas pessoas procurando esses ritos, procurando se reconectar com sua fé, porque religião é isso. A religião significa religar-se com o transcendente. Então, a gente está vendo esse movimento e dentro da Igreja Católica, e aqui no Brasil, está vindo com muita força. Eu acho interessante até nosso amigo Arlen Mendes, que ele realiza o Fórum Conservador aqui do Sudoeste, trazendo diversos nomes nacionais, e ele aqui de Vitória da Conquista, um jovem católico também, que utiliza da fé também para poder participar desse cenário político também que nós estamos vivendo. Então, você também já participa, conhece também o fórum. Então, é interessante ver esse renascimento da juventude, se podemos dizer assim, para com a política, usando sua base da fé católica, né? Interessante que esse ressurgimento, principalmente tradicional, dentro da igreja, tem um professor que eu sei, o nome dele é Guilherme Freire, e ele fala muito sobre isso. Bem, como é que você faz para atrair essa juventude? É você fazer o que a igreja sempre fez. Você não precisa inventar roda. É você ensinar os sacramentos, missas bem feitas, bem conduzidas, padres que têm uma reputação ilibada, que vivem o que pregam. Então, é fazer o que a igreja sempre ensinou. Então, esse ressurgimento é porque existiram lideranças que começaram a justamente dizer isso. Olha, não precisa inventar roda. Vamos botar em prática o que a igreja sempre ensinou. Vamos acordar 5 horas da manhã para rezar um terço. Vamos rezar um terço todos os dias, como, por exemplo, o Frei Gilson faz às 4 horas da manhã, durante a quaresma, e bota, incrivelmente, 700 mil pessoas ao vivo com ele, para rezar o texto às 4, 5 horas da manhã. Coisa assim de ser inimaginável. Padre Paulo Ricardo também é uma referência dentro da igreja, um homem santo, um homem bom, que tem um conhecimento vastíssimo. O próprio Olavo, né? O Olavo, ele ensinava muito sobre a igreja católica. Você fala o professor Olavo? O professor Olavo, ele foi responsável pela conversão de centenas, quiçá milhares de pessoas. Olavo de Carvalho. Então, esse ressurgimento, a gente está colhendo frutos dessas lideranças que estão fazendo um trabalho há um certo tempo. E, graças a Deus, a tendência é que isso cresça, que essa influência desses jovens, dessas pessoas que estão buscando se reconectar com essa fé, com a fé de sempre, que isso consiga ganhar mais corpo cada vez mais. E vem cá, sobre o Papa Francisco. O Papa parece que é controverso, assim, aparentemente. É mais de direita, é mais de esquerda? Como é que você analisa o Papa? A visão do Papa para a igreja, Ivan, como eu disse anteriormente, ela é muito importante. Ela é a liderança instituída pelo próprio Deus, quando se fez homem. E passa essa liderança para Pedro.
Papa Francisco, ele tem uma linha pastoral franciscana e muito mais aberta, digamos assim. Ele não é da linha tanto tradicional como, por exemplo, o Bento XVI era, o então cardeal Ratzinger. Papa Francisco, ele tem essa característica e, recentemente, algumas polêmicas acabam pondo em confusão muitos fiéis, como, por exemplo, a Fiducia Supplicans, que foi um documento da igreja através do Dicastério da Fé, que supostamente autorizava bênçãos a casais homossexuais. Isso gerou uma confusão tremenda e muitas pessoas acabaram indo atacar o Papa de forma até leviana, porque não é verdade. A igreja não autorizou a bênção a casais homossexuais. O Papa, inclusive, veio a público muitas vezes dizendo, olha, a igreja é mãe, ela acolhe, no entanto, ela não pode ser conivente com o pecado. Então, a bênção a um casal homossexual é proibida. Você abençoa as pessoas, você não abençoa o pecado. O ato de se ligar um homem com outro homem para a igreja é pecado, ponto. Isso não pode ser abençoado. E o Papa disse isso, mas o documento gerou dubiedade. E foi isso que foi o problema. Então, assim, isso vem acontecendo com algumas situações. E essa imagem do Papa ficou desgastada. No entanto, como católico, você jamais pode criticar ou ofender o Papa, porque você estaria indo de encontro à promessa do Cristo. Você tem que ser fiel à igreja e acreditar que o Espírito Santo sempre a protegerá. Muito bem. Vamos lá para a política, essa influência a gente sabe que existe, da religião, também tem essa influência lá nos Estados Unidos, onde a gente está vivendo esse momento aí de uma disputa que seria entre Trump e Biden, mas agora Biden desiste e possivelmente a Câmara, né, que é a vice, vai disputar as eleições com o Trump. E aí o cenário de direita e de esquerda volta, né? Aquele cenário mais acirrado. Essa relação dos Estados Unidos com o Brasil, você acha que o Brasil sofrerá consequências de uma possível vitória, por exemplo, do Trump nos Estados Unidos? Com certeza, Ivan. Sim, o Brasil ele tem a mania de imitar o que acontece nos Estados Unidos, né? Se, por exemplo, uma bolsa importante dos Estados Unidos, como a Dow Jones, né, ela cai, você pode esperar que no dia seguinte o Ibovespa vai acompanhá-la. E isso é com a política também. A gente percebe uma ligação muito próxima entre o que acontece nos Estados Unidos e o que acontece no Brasil. Pois bem, vamos analisar o cenário americano. Lá as eleições estão muito polarizadas, é um termo que está em voga, né? Porque, de fato, o Joe Biden, ele tem uma figura, Ivan, mas ele se posiciona muito mais à esquerda, é uma extrema esquerda de fato, ele não é uma esquerda moderada, né? Ele é uma esquerda mais... O Barack Obama seria mais o Barack moderado? Obama seria um centro-esquerda, uma esquerda mais polida, né? O Biden não, ele representa esse extremo. E, no entanto, o que Biden conseguiu entregar com o seu governo foi uma série de polêmicas e uma imagem, e por isso para o americano é muito importante, Ivan, uma imagem de fraqueza. Entender que os Estados Unidos é o baluarte da liberdade no mundo, é a maior democracia do mundo, são 300 milhões de habitantes. É a democracia mais robusta, é onde as instituições de fato funcionam, onde existe de fato um sistema de pesos e contrapesos, onde existe uma casa revisora, um Senado que realmente fiscaliza a Suprema Corte, uma Suprema Corte que não é midiática, que se atém aos autos, um presidente que sabe das suas atribuições e as suas câmaras legislativas também. Então, é uma referência, é um modelo. E quando esse modelo demonstra fraqueza, isso estremece o mundo. Prova essa que está tendo problemas geopolíticos mundo afora. A China ameaçando Taiwan, Rússia invadindo a Ucrânia. O Irã, com seu projeto de poder no Oriente Médio, mandou pela primeira vez na sua história um ataque direto a Israel. Isso nunca aconteceu, é sem precedentes. Você acha que se Trump tivesse na presidência, tudo isso não teria acontecido? Com certeza, porque o Trump... Tem a questão também da faixa de Gaza também, sim, com Israel. Exato, o Hamas, né, que fez Hamas. aquele ataque covarde a Israel. E recentemente o Trump já mandou um recado também, sim, né? Uhum. Então, obviamente, porque o Trump ele tem uma postura totalmente diametral, ou seja, é do outro lado da moeda. É uma figura de poder, de força, de posicionamento, de não aceitar
um devaneio ditatorial, um arroudo ditatorial de quem quer que seja. Então é verdade que durante a gestão Trump não houve conflitos mundo afora. Não houve invasão de nação contra outra nação soberana. Não houve. Por quê? Porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrava que ele não aceitaria. E ele, como presidente e chefe, né, de Estado da maior potência bélica do mundo, ele se fez valer. Então é verdade que ele foi o primeiro presidente americano, depois de décadas, a ir para a Coreia do Norte e atravessar a fronteira. Isso não acontecia há décadas. Isso nunca aconteceu de fazer essa travessia. O próprio Putin e o Trump tinham uma relação, ou seja, havia um contato de duas potências se respeitarem mutuamente. A OTAN cada vez mais robusta e respeitada. Então, o movimento que a gente vê com o Biden é o contrário. A forma como o Biden, por exemplo, impôs a saída do Afeganistão, Ivan, aquilo foi um desastre humanitário. Ele simplesmente tirou o exército do Afeganistão de uma hora para outra, entregando os afegãos à ditadura, uma ditadura islâmica terrível, onde mulheres são assassinadas na rua por simplesmente não cobrirem os seus rostos. Então, os Estados Unidos, ele não é um país qualquer. É um país que ele influencia diretamente nos outros países e contém, Ivan, o totalitarismo dos países que tem essa característica. Hoje no mundo, para se ter ideia, a maioria da população, existe mais de 50% da população que vivem sob regimes ditatoriais. Isso é muito perigoso, e porque você começa a flertar com esses regimes. Aqui na América do Sul temos um exemplo claro, que é a Venezuela, que tem todas essas características. E que aí o Brasil com Lula fica, né, sempre nessa relação de proximidade, de defesa, na verdade, né? E fazendo essa comparação, as pessoas já começam a fazer a comparação, na verdade, com o que aconteceu nos Estados Unidos, com o que poderia acontecer com o Brasil no curto espaço de tempo. Por exemplo, Biden e Lula. Biden ficou desolado, ficou caquético, podemos dizer assim, e por isso não vai disputar, na verdade, as eleições. E já estão pedindo, na verdade, para ele deixar a presidência já, né? Antecipar essa saída da presidência. Você acha que a imagem de Lula começa a desgastar a tal ponto de daqui a pouco, 1 ano, 2 anos também, ele nem poder mais disputar as eleições? É que são figuras com características muito congêneres, muito parecidas, né? O Lula e o Biden, quando abrem a boca, é para falar besteira, né? E acabam influenciando diretamente nos seus países. O Lula, quando faz uma coletiva de imprensa, o dólar dispara, porque ele fala muita besteira. O Biden fazia a mesma coisa por lá. Então, eles são figuras parecidas, e o Lula é preocupante porque cada vez que ele vai fazendo esses posicionamentos e essas falas, a gente começa a se perguntar a capacidade efetiva do Lula de gerir uma nação como o Brasil. Ele está com idade avançada, e esse foi um ponto de retirada do Biden da sua pré-candidatura à reeleição, devido a dificuldades na relação à saúde. O Lula também ele passa por problema de saúde, principalmente ortopédico. Ele passou por uma luta contra um câncer também. Então, e também o discurso também do Lula, né? Você vê muitas vezes. E assim, a fala mídia, besteira demais. né? E a mídia, quando quer também, passa o pano. Né? Não, foi uma fala infeliz do Lula. Com o Bolsonaro a gente sabe que não era assim. Né? Recentemente ele falou aquela questão da agressão à mulher, fez uma brincadeira, né, entre aspas, porque se fosse o Bolsonaro falando, a gente sabe que a mídia teria outro posicionamento. Foi assim que a mídia se referiu, como uma brincadeira de mau gosto. Lula dizendo que sobre a agressão à mulher, mas se fosse corintiano não teria um suposto problema. E o interessante disso tudo, Ivan, é que a gente começa a contrastuar o discurso cada vez mais com a realidade. Eles supostamente são defensores das mulheres, das minorias, né? Ao passo que Lula vira e mexe, faz um ataque direto às minorias, como também o seu próprio governo entrega resultados horríveis, né, com essas populações. A população indígena, o número de mortes da população indígena, num dado recente, aumentou em 15% em relação ao ano anterior. As mulheres, o número de feminicídios foi o maior da série histórica. A população LGBT teve aumento de assassinatos a essa população na casa dos 50%. Mas eles são supostamente os defensores. Então, o discurso não está alinhado com a realidade. Isso me lembra a fala de um presidente americano chamado John Adams. Ele fala assim:
Fatos são coisas teimosas. E os fatos estão aí. Eles se excusam de uma forma, falam que são defensores, mas na realidade é justamente a população que está sendo atendida que mais está sofrendo. E aí a gente lembra aquela questão da narrativa. É interessante que o próprio Lula não esconde isso, né? Ele sempre diz, a gente precisa criar narrativa, porque de fato os fatos são reais, né? São teimosos, como você disse. E aí você fica um governo de narrativa, quando você vai para a realidade não é nada daquilo que eles apregoam, né? Que eles defendem. Como você falou aí, a questão das minorias e realmente esse dado do LGBT aí, o número de assassinatos aumentou drasticamente no governo Lula, a questão dos incêndios, bem colocado aí por você. Então, assim, a gente percebe que é um governo muito de conversa, né, de discurso. Mas, assim, me parece, Vinícius, que a esquerda está sempre voltada e preocupada com coisas pequenas, né? Você não vê a esquerda pensando num projeto de nação. E do jeito que estava indo, por exemplo, os Estados Unidos, não ia levar somente os Estados Unidos à bancarrota, mas todo um cenário mundial, né? Porque você enfraquece as autoridades, você enfraquece as nações, porque a gente sabe da importância que é os Estados Unidos no cenário mundial. É uma potência, né, mundial. Então, se os Estados Unidos se enfraquecerem, todo o resto também acaba se enfraquecendo. Uhum. Então, é interessante a gente ver esse ressurgimento aí do Trump, que, ao contrário de Bolsonaro, né, ficou elegível, né? Uhum. E você acha que essa questão de Trump voltando também não pode influenciar a elegibilidade de Bolsonaro aqui no Brasil? Ô, Ivan, eu vejo essa questão da elegibilidade de Bolsonaro como uma coisa quase passada. Eu acho muito difícil Bolsonaro conseguir reverter essa decisão no TSE, porque não é conveniente para o sistema que ele volte. Bolsonaro representa algo que esse consórcio de poder repudia totalmente. Então, eles já descartaram Bolsonaro da corrida eleitoral. Acho que é muito difícil ele voltar, mesmo Trump vencendo. Eu acredito que a direita está na hora de olhar para frente, olhar o sucessor de Bolsonaro de fato. Até porque a rejeição do Bolsonaro é gigante. A gente não pode esconder isso. Eu sou de direita, sou conservador, mas eu não escondo e eu não minto e eu não vou mentir para dizer, olha, a rejeição de Bolsonaro é baixa. Os dados dizem, as pesquisas indicam que a rejeição de Bolsonaro é grande. Então, acho que está na hora da direita olhar para frente, olhar para o futuro. E Bolsonaro tem essa vantagem, porque ele de fato é um líder. Ele conseguiu encontrar pessoas à altura para substituí-lo, ou melhor que ele, inclusive. Temos a figura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né, que compôs seu governo como ministro da Infraestrutura e fez não um bom, mas um excelente trabalho, como está fazendo no governo de São Paulo. Temos outros nomes ligados à direita, como Romeu Zema, como Caiado, né, o próprio Ratinho Júnior, que se colocou à disposição. Então, tem muitos nomes à disposição. Alguns filhos de Bolsonaro também, o Eduardo, tem capacidade. Então, Bolsonaro tem essa característica que Lula não tem. Qual o sucessor de Lula? Não existe o sucessor de Lula. Quem me parece quer ser é Janja, de forma espalhafatosa, querendo chamar a atenção o tempo todo. Então, tem essa característica. Eu não acredito que Bolsonaro consiga reverter essa decisão no TSE. Mas a participação de Bolsonaro na eleição será muito importante. Com né? certeza. E assim, eu acredito que a influência dele faz uma diferença enorme. Né? O apoio dele é tanto que agora, nas disputas municipais, por exemplo, em São Paulo, todos querem a participação de Bolsonaro como essa liderança, né, primeira da direita, a principal liderança da direita do nosso país. Então, mesmo se Bolsonaro não estiver na disputa presidencial daqui a 2 anos, a gente sabe que a imagem, a figura dele será preponderante para o resultado das eleições. Sim, concordo inteiramente com você. Eu disse que eu não acho que Bolsonaro vai conseguir reverter essa decisão, mas não significa que eu acho que eu acredite que Bolsonaro não seja a maior liderança da direita do Brasil. Isso é indiscutível. Bolsonaro, e digo mais, Bolsonaro para mim é a maior liderança política do Brasil. Ele consegue fazer um poder de mobilização, um poder de engajamento em rede social na rua que Lula não consegue. Lula não consegue ter essa mesma capacidade de articulação, inclusive política,
Vemos o Lula patinar no Congresso Nacional, muitas vezes, tendo que soltar emendas o tempo todo para aprovar projetos de lei que o favoreça. Então, hoje eu vejo o Bolsonaro como a maior liderança política do país e, no entanto, eu não acredito que ele volte para se candidatar. Não porque não queira, mas porque o sistema não vai permitir. Falando aqui sobre essa questão do discurso do ódio, né, que a esquerda sempre volta com essa narrativa do discurso do ódio, e na verdade quem leva a facada é Bolsonaro, quem leva o tiro é Trump, e parece que não cola mais uma vez essa questão do discurso do ódio, porque a esquerda está sempre tentando matar os líderes de oposição. Esse tiro que tentou tirar a vida do Donald Trump, você analisa, você verifica que pode dar eleição para Trump, como também a facada que com Bolsonaro favoreceu também Bolsonaro na caminhada para a vitória presidencial? Com certeza, Ivan. Eu falo assim, eu inclusive postei nas minhas redes sociais sobre isso. Supostamente eles são os defensores do amor, defensores da democracia, mas quem está sendo assassinado, tentado assassinar ou agredido é o nosso lado. É a direita conservadora que mundo afora está sendo agredida o tempo inteiro, tentando matar os seus principais líderes. Aconteceu com o Bolsonaro, aconteceu com o Trump, e isso com certeza é relevante demais para a eleição do Trump. Ele que já vinha com a vantagem acachapante nas pesquisas, quando o opositor era o Biden, essa vitória ficou cada vez mais evidente com a tentativa, com o atentado, né, com a sua pessoa que quase o assassinou. E a pessoa que vai o substituir, Ivan, a Kamala Harris, é uma péssima candidata. Não é que ela é ruim, ela é péssima. A rejeição da Kamala é maior do que a do Biden. Sabe por quê? Porque ela é a Dilma americana. A mulher, toda vez que vai para uma entrevista, é um escândalo, é uma polêmica. Fala besteira o tempo inteiro. Mas por que a Kamala tem que ser a candidata para o democrata? Primeiro, se ela não for, eles vão perder um fundo de 200 milhões de dólares. Vamos supor que os democratas escolham o governador da Califórnia, que é um dos pretendentes a candidato nas primárias, Gary Newsom, se não me engano o nome dele. Eles vão perder um fundo de 200 milhões de dólares. Se colocarem a Michelle Obama, também vai acontecer o mesmo. O Barack não pode ser, né? O Barack Obama não pode ser. O Barack Obama não é nem cogitado. Então, todos os nomes que estão sendo aventados, se forem escolhidos, porque é importante lembrar que as eleições americanas têm essa característica, é uma eleição da eleição, vai haver novas primárias dentro do Partido Democrata para escolher o candidato novamente, né? E estamos a 3 meses das eleições, ou seja, é um tempo curtíssimo. Então vai ser um baita desafio para os democratas. Não acredito que eles conseguem reverter, mesmo vindo um outro candidato forte. E se vier a Kamala Harris, aí como eu concordo com o tweet do Trump, que ele falou, ficou mais fácil ainda, porque de fato não é. Eu até falei, isso não é para alimentar a militância, não. É porque é uma análise real. Ficou mais fácil ainda se for a Kamala. As pessoas alimentam, você está falando aí, as pessoas alimentam também, criam expectativa em torno dessa vitória do Trump nos Estados Unidos, pensando numa certa influência também em relação ao Supremo aqui em nosso país. Você acha que realmente pode ter algum tipo de influência essa vitória do Trump em algum aspecto, sei lá, no impeachment do Alexandre de Moraes? Você acha que existe essa relação dessa vitória de Trump? Boa pergunta, Ivan. Esse é um tema que até gera muita esperança dentro da direita, né? Uma eleição de Trump ajudando um controle institucional no Brasil, que por si só é um absurdo, né? Convenhamos. Mas é uma esperança por quê? Porque a gente sabe que os ministros e iluministros do Supremo Tribunal Federal, os 11 detentores da Constituição, eles têm um amor pela sua imagem. Eu acho que a forma mais que poderia ajudar seria nisso, porque Trump, evidentemente, entraria com algum tipo de embargo, por exemplo, contra o Brasil, caso essas intervenções, que já são muitas do Supremo, continuem sobre a sua gestão, ele é uma vez eleito. Eu acho que pode haver uma articulação ali com o Eduardo Bolsonaro, que tem muita entrada com o Trump, por exemplo, para uma ameaça de embargo ou algo do tipo em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal, o que eu acredito que não vai ter uma influência tão preponderante, porque quem deveria resolver essa problemática, que é o avanço institucional do Supremo sobre as outras instituições, seria a casa revisora do país, que é o Senado. A gente infelizmente sabe que o Senado brasileiro está de joelhos.
E é isso que a gente tem que botar os pingos nos is, Ivan. O Rodrigo Pacheco é uma figura apática. A gente percebe uma série de avanços e arroutos ditatoriais do Supremo. O Rodrigo Pacheco pode ser o candidato de Lula ao governo de Minas. Por aí você tira como de fato está de joelhos. Mas assim, a gente pensando nessa vitória do Trump, e aí pode servir no imaginário, né, do brasileiro como o fortalecimento novamente da direita, né? E aí isso influenciar nas eleições aqui no nosso país. E a gente sabe que as próximas eleições para o Senado, por exemplo, são de 2 vagas. E aí já há uma preocupação, né, tanto da grande mídia, a Globo News não para de falar nisso, de que a direita eleja mais representantes no Congresso e aí esse cenário mude em relação ao STF. Né? Porque se você faz a maioria no Senado, você cria um ambiente mais favorável para que o Senado possa responder a esses ataques do STF. Sim. Quanto a isso, eu concordo contigo. De fato, o imaginário, e não só da população direitista brasileira, mas do mundo todo. A gente sabe que a perseguição à direita conservadora não é só no Brasil. No Brasil está tendo avanços assim, absurdos, mas acontece mundo afora. Né? Tivemos um golpe militar na África recentemente, lá existem direitistas também. Né? Tem o caso de Taiwan. Taiwan é um país que se posiciona mais à direita. E a China vira e mexe avançando e ameaçando a Taiwan. E o Brasil não é diferente, só que a esperança do brasileiro é justamente que o Supremo seja colocado em seu devido lugar. É essa a esperança do brasileiro. Eu acho que a instituição mais problemática hoje no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, mais da metade da população, Ivan, acredita que estamos sob um regime de ditadura do judiciário. Uma pesquisa que recentemente trouxe esse dado alarmante. De fato estamos, né? Se você for fazer uma análise fria da situação, de fato o Supremo está legislando, está... O tempo inteiro. Quer ver um exemplo de um caso que é absurdo? É o caso da cabeleireira Débora Rodrigues. Débora Rodrigues, nos atos do 8 de janeiro, e, claro, a gente não concorda com nenhum tipo de vandalismo, mas vamos lá, das devidas proporções, ela com um batom, Ivan, ela escreveu "Perdeu Mané" na estátua de Artemis que fica de frente ao Supremo Tribunal Federal. Essa mulher ficou quase um ano presa de forma cautelar, sem a denúncia, e agora a PGR apresentou ao Supremo Tribunal Federal, lembrando que o PGR foi indicado por Gilmar Mendes, é importante salientar isso, acusando-a de tentativa de golpe de Estado. Ou seja, e a frase que ela utilizou foi a frase de um ministro. Exatamente. E não é só isso. Não é um caso isolado. Silvio Vasquez, o ex-diretor da PRF, está preso há 1 ano, de forma preventiva. Temos aí o Felipe Martins, assessor especial de Bolsonaro, há quase 6 meses preso. De uma viagem que ele usou, o ministro usou, de uma viagem que ele não fez. Que ele utilizou da imprensa, inclusive. Ficou comprovado que ele não fez a viagem. O que esse caso do Felipe Martins é muito emblemático, Ivan, porque ele todos esses, né, mas vamos para esse caso específico, porque demonstra como o Estado Democrático do Brasil está de cabeça para baixo. O Supremo Tribunal Federal não respeita a Constituição que ele supostamente resguarda. Porque o Felipe Martins, ele que teve que comprovar que ele é inocente. Quem cabe o ônus da prova é quem está acusando. Ele já comprovou através da Latam, através do Uber, através de geolocalização da TIM, que ele não saiu do Brasil. E a acusação é que ele supostamente fugiu do país. Ou seja, não se sustenta. Isso rasga o processo acusatório do país de forma cabal. E é feito por aquela instituição que supostamente resguarda. O que também levanta outro questionamento. Por que o caso do Felipe Martins, da Débora Rodrigues, do Silvio Vasquez e de tantos outros estão no Supremo Tribunal Federal? Eles são uma corte constitucional. Até porque, caso os ministros entendam que eles são, que o Felipe Martins sejam condenados, eles vão recorrer a quem? A Constituição prevê que todo cidadão tem direito à revisão de sua pena, revisão da sua condenação. Então, isso são várias irregularidades. Eu estou falando aqui algumas. Se a gente for falar delas aqui, a gente vai ficar a noite toda. Não, tem vários exemplos que a gente poderia estar citando dessas irregularidades. E aí, por isso que existe essa expectativa em torno das eleições para o Congresso, justamente por isso, porque tem mais cadeiras agora
e você vê um movimento de direita maior, né? Crescente no país, e aí podendo eleger mais senadores de direita. Nós temos o filho de Bolsonaro que é senador, o Flávio. Mas já há uma conversa aí de que o Eduardo pode ser candidato ao Senado. O próprio o Carlos, do Rio de Janeiro também, né? E a Michelle Bolsonaro também. Então, na família aí teríamos os 4 senadores. Se um Bolsonaro já acomoda, imagine 4 lá no Senado. Então, acho que esse cenário vai mudar de fato. E vem aí uma pressão sobre o STF. Ô, Ivan, eu concordo contigo e acredito que essas eleições para o Senado Federal serão preponderantes para realmente colocar o Supremo Tribunal Federal no seu devido lugar. E quando eu falo isso, parece que eu estou sendo agressivo, não. Eu só quero que eles simplesmente se restringam ao que a Constituição diz, que a Suprema Corte seja uma corte constitucional. E quem é responsável por controlar isso, o contrapeso constitucional, seria o Senado, que nada faz, que eu já disse anteriormente. Mas fazendo essa questão das eleições, Ivan, acredito que a eleição mais importante dos últimos anos vai ser a próxima eleição municipal de outubro. Porque a gente vai ter uma análise do que vai ser o PT daqui para frente. Em 2012, o PT fez quase 700 prefeituras, quase 700 prefeitos. Em 2016, eles caíram para 250, quase um terço. Em 2018, 2020, eles caíram para 180 prefeituras. Ou seja, eles estão em uma derrocada há alguns anos. Então, a gente vai entender agora, medir o tamanho de Lula na política brasileira. Se Lula vai ter o poder o suficiente para reerguer o PT, porque você sair de 700 prefeituras para 180, isso é um mau sinal para qualquer partido. E o PT, historicamente, ele sempre foi um partido muito forte depois da redemocratização. O PT nunca abriu mão de disputar uma prefeitura de São Paulo. Abriu mão agora, que o candidato do PT é Boulos. Em Salvador não se tem candidato do PT. Eles estão apoiando o MDB, o vice-governador Geraldo Júnior. E assim no país inteiro. Por quê? Porque a estratégia do PT, os estrategistas entenderam que o momento do partido não é bom. E esse é isso que eles estão percebendo. Agora, qual é a análise e por que eu disse que as eleições mais importantes? Porque, de fato, a gente vai ver se o lulopetismo está, de fato, morto. Porque imagina que o PT consiga 100 prefeituras. Um exemplo hipotético. O país tem mais de 5 mil. Isso vai demonstrar que em 2026 o cenário não vai estar nada positivo para eles. E o PT já não é mais o maior partido do Brasil, né? Ele vai para uma disputa agora, as eleições municipais, com o PL, um partido de direita, sendo o maior partido do Brasil. E as outras eleições, o PT era esse grande partido, né? Isso nos dá esperança, né, Ivan? Agora, o Assemineto teve aqui na convenção, né? E ele é o principal cabo eleitoral do grupo do União Brasil aqui na nossa cidade. Essa participação de Neto também acho que mexe nesse tabuleiro, né? Já que ele foi mais votado do que o próprio Jerônimo e teve até mais votos também do que Lula, né? Acho que Lula teve 117, ele teve 119 mil votos. Então essa participação de Neto também é fundamental nas eleições. Sim, ele vem aqui em conquista, né? A presença dele é importante. O Assemineto discursa muito bem, se posiciona muito bem. Acho que equivocou um pouquinho na convenção ao horário que chegou muito tarde. A convenção já estava um pouco esvaziada, mas ele veio, mostrou força, mostrou posicionamento, mostrou que está com Sheila. Isso é importante. O nome ACM é muito forte. Antônio Carlos Magalhães é uma das maiores lideranças da Bahia, históricas politicamente. Então, isso é importante para Sheila, com certeza. A grande vantagem de Sheila também, Ivan, é que o candidato do outro lado não é nada carismático. Não tem um reconhecimento da cidade como um deputado federal que tem vários mandatos, né? É muito bem votado em Vitória da Conquista, mas mostra muito pouco. Eu vi recentemente uma estratégia do Valdenor dizendo assim: você não me conhece. Eu falei, como assim? Você não me conhece? Você é um deputado federal que teve mais votos em Vitória da Conquista. Que estratégia é essa? A própria estratégia de campanha está dizendo: olha, eu fiz um mau trabalho como deputado federal. Eu não apareci. Eu não fiz nada por Conquista. Então a grande vantagem de Sheila, isso é uma grande vantagem, é que a oposição é muito ruim. Valdenor. Lúcia, já vejo ela trabalhando muito bem, Ivan. As redes sociais de Lúcia estão sendo muito bem trabalhadas, ela está se posicionando muito bem, ela pode surpreender, né? Vem fazendo um trabalho, ela tem essa questão da assistência, né?
A imagem dela também é uma imagem que é muito próxima com a direita também, né? Então, flerta um pouco também. Então, é preocupante. É mais preocupante, na minha opinião, Lúcia do que Valdenor para a gestão chilena. Mas e essa possível vinda de Lula? Você acha que ajuda ou atrapalha para Valdenor? Porque eles estão dizendo que Lula pode aparecer aqui e pintar em Vitória da Conquista. E eles estão colocando isso como um grande feito, né? Eu não vejo como não algo vejo que também, não. Não vejo. Sabe vem ajudar Valdenor. Por vários motivos. Por Conquista ser uma cidade atípica no Nordeste, você disse muito bem, né? Lula aqui não... Ele não teve uma vitória acachapante como em outras regiões do Nordeste. Não, é tanto que se Bolsonaro tivesse na Bahia o resultado que teve em Conquista, Bolsonaro seria praticamente presidente do Brasil, Sim, né? Porque a diferença teria foi muito vencido as pouca. eleições. E a rejeição de Lula é gigante. Porque Bolsonaro teve mais de 40% dos votos Sim. em Conquista. Então, se ele tem esse resultado na Bahia, como um todo, ele teria vencido. E só eu finalizando esse ponto que você disse, olha, a vinda de Lula pode ajudar. Olha, vamos olhar os números do governo Lula. A rejeição dele é maior do que a aprovação em todas as regiões do Brasil, exceto no Nordeste. E a gente sabe que em Conquista, a visão, você trouxe muito bem os dados, né? A visão do eleitor de Conquista não é tão simpática com Lula como em outras regiões do Nordeste. Né? Conquista é uma região diferenciada, né? É uma região privilegiada. Ele não se posiciona muito bem aqui em Vitória da Conquista. Então vejo que essa estratégia, se eles estão colocando as fichas na vinda de Lula para se eleger, eu acho que eles vão cair do cavalo. Essa é a minha percepção. Mas você acredita que um segundo turno poderia ser aí entre União Brasil e o PT? Ô Ivan, para o União Brasil seria o melhor cenário. Sheila Lemos e Valdenor Pereira. Acho que Valdenor é um candidato que ele não tem o que mostrar para a cidade. É um candidato, por mais que o PT, a gente sabe que o PT tem um poder na eleição gigantesco, eles vêm pesado mesmo, a máquina trabalha muito bem a favor deles, mas o candidato Valdenor Pereira não é um bom candidato. Acho que Conquista, para o PT voltar aqui em Conquista, precisa ser um candidato, um bom candidato, uma pessoa que realmente consiga unir a oposição contra a situação. Eu não vejo o Valdenor fazendo isso. O próprio Jerônimo não respalda nesse tocante. O Jerônimo disse que tem 2 candidatos em Conquista, Lúcia e Valdenor Pereira. Então, por isso que a fragilidade de Valdenor eu vejo como uma vantagem para Sheila. Por mais que eu acho que ela ainda tem muito a melhorar, espero que ela melhore muito na sua campanha, em questão de posicionamento, de marketing político, de saber trabalhar o nome dela, e para de fato que a gente não devolva a nossa prefeitura para o PT. Porque o PT não pode votar para a Conquista. De fato, isso é negociável. Ô Vinícius, eu vejo sua participação nos podcasts, em várias inserções aí, em programas. Você tem essa questão voltada para a política, um interesse e uma participação mesmo efetiva, assim, disputar uma eleição no futuro. Tem essa possibilidade? Ô Ivan, disputar uma eleição não é um projeto meu, pelo menos a curto prazo eu não vejo isso, eu Vinícius fazendo isso. Primeiro porque eu não tenho apoio da minha família, minha esposa não me aprova num projeto desse. Ela já falou que não quer nem me ver com política. Mas já começa assim mesmo. Já começa assim. Normalmente a mulher não é a favor, né? Mas no curto prazo não me vejo me candidatando a um cargo. Eu gosto de trabalhar mais no bastidor, mas Deus sabe todas as coisas. Se for um chamado, eu gosto de dizer assim, nunca diga nunca, né? E política é justamente isso aí, é uma missão, um chamado de cuidar, né, da cidade, exato, de cuidar do município. A política, como ela nasce, né, Ivan? A política, ela nasce justamente com as famílias. A unidade básica da política não é o indivíduo, é a família. Quem disse não é eu, é Aristóteles, é o maior filósofo da história, né, um dos maiores. Então, essa questão de você... A política é uma missão, igual você falou, é uma missão. Eu não vejo que eu tenho esse chamado ainda, sabe? E eu sei que para você se candidatar, você tem que abrir mão de muita coisa. Eu sei que não é um negócio fácil. Se você realmente está disposto a falar, eu quero ser eleito, não é brincadeira. Você tem que realmente saber que vai ter um sacrifício em volta daquilo. Então, eu não estou disposto a ter esse sacrifício agora. Não vejo isso no meu curto prazo. Não sei no futuro. Se Deus achar que eu deva, né, tinha um chamado, possa ser. Mas no curto prazo eu prefiro trabalhar nos bastidores e fomentar a direita. Acho que a Taverna mesmo começou assim. Não a necessidade de ajudar a direita, de ser um canal
alternativo, porque a gente sabe que o establishment midiático sempre pende à esquerda. Então, tem uma alternativa à direita, tem uma alternativa conservadora. Eu acho que meu trabalho está por aí. Agora, só para a gente fechar e já caminhando para o encerramento, a direita, principalmente aí com a juventude, me parece que soube usar melhor as redes sociais, né? Soube dialogar com a sociedade de maneira mais efetiva, mais eficiente do que a própria esquerda, que até hoje a gente percebe que está patinando nas redes sociais. Você vê que o engajamento de diversos nomes da direita é muito maior do que os políticos ali de esquerda. Minha análise, Ivan, é que o lulopetismo e a esquerda, de forma geral, eles perderam as ruas e nunca tiveram as redes sociais. Acho que eles não conseguem mobilizar mais pessoas para movimentos, né? Isso muito por conta de uma vitória que muitas pessoas não falam. Uma vitória que tivemos no Congresso foi o fim do imposto sindical. Aquilo ali foi preponderante para que o PT perdesse as massas. Porque a massa que ia nos movimentos petistas não eram financiados, muitos deles, né? E, claro, o desgaste natural do PT. Aquela carteirinha da Uni também. Com certeza. Bolsonaro cortou. Então foram algumas iniciativas que foram preponderantes para isso. E na rede social, o PT e a esquerda, de forma geral, não conseguiu entender a rede social ainda. A direita usa muito bem a rede social. Porque a rede social, Ivan, ela é descentralizada. Ela é quase uma anarquia. Então, ela é orgânica. Para você crescer, de fato, é de forma orgânica. E tem um ponto, né? A esquerda, ela entendeu que a rede social é da direita e está tentando se posicionar, mas, mesmo assim, você diz muito bem, patina. Agora, recentemente, a SECOM aprovou uma licitação aí de 200 milhões de reais para justamente fomentar lideranças, né? E mostrar o que o governo está fazendo nas redes sociais. No entanto, nem isso conseguiram, né? O TCU barrou, por justamente ter uma flagrante irregularidade naquilo ali. Então, a esquerda não sabe utilizar muito bem. Tem alguns, né, personalidades da esquerda que utilizam, sim, muito bem, mas o movimento esquerdista, de forma geral, não consegue trazer uma aproximação com a rede social que consiga um engajamento importante, né? A gente tem aqui em Vitória Conquista um exemplo. As lideranças de esquerda aqui não utilizam as redes sociais de forma efetiva. Tem um trabalho módico, né? Muitas vezes amador, a gente percebe, né? Que você vai fazer um serviço, um conteúdo simples, mas faça bem feito, né? E a direita entende, a direita, por mais que tenha uma câmera ali, sabe, uma iluminação, um microfone, né, uma qualidade, um conteúdo bacana, a direita não conseguiu, não acordou, não teve um insight para isso ainda. Muito bem, pessoal, estamos chegando aqui ao final de mais um episódio do Pode Mais Conquista, hoje recebendo Vinícius Lima, o idealizador do podcast A Taverna. Obrigado aí, Vinícius, pela sua participação, fica à vontade para as considerações finais. Eu agradeço, Ivan, pela oportunidade, pelo convite. Para mim é muito mais do que uma satisfação, uma grande honra estar aqui contigo, né? Você como referência, como uma grande liderança em nossa cidade, para mim é um exemplo e depois que ele conheci pessoalmente, também com esses bate-papos aqui, a imagem que eu tenho sua é muito positiva, uma imagem de uma pessoa séria. Então, por isso que eu me sinto honrado em ser convidado a participar do teu podcast, o Pode Mais Conquista. Desejo a todos aí da audiência que nos assistiram que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, né? E, se possível, pedir o like, né, Ivan? Exatamente. Dê um like. E quem não está seguindo ainda, né? Segue lá o nosso canal no YouTube, Ivan Cordeiro, você vai achar lá. E para não perder outros episódios, que a gente tem bastante conteúdo lá também, segue lá e ativa lá o sininho e compartilhe também esse material, tá ok? Forte abraço, obrigado, Vinícius, até a próxima.